Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Coutinho fez exatamente o que havia acordado com Kátia Lemos da delegacia. No dia seguinte, enviou seus peões para recolher os corpos e consertar a porteira. À tarde, o delegado foi entregar pessoalmente a quantia de R$100 mil em espécie para Kátia. Lemos, eu quero me desculpar pela atitude de Coutinho. Infelizmente, ele herdou o caráter ruim do meu irmão. Kátia lhe serviu um café com algumas fatias de bolo de laranja que Célia havia feito e disse enquanto servia: eu realmente não me importo com o mau caráter do seu sobrinho, delegado Anselmo. O que eu queria de verdade era que ele parasse de me assediar. A única coisa que sinto por seu sobrinho é nojo e ranço. Não existe a menor possibilidade de haver algo entre nós. Eu gostaria que ele me deixasse em paz. Do contrário, vou tomar providências legais em relação a isso. Anselmo assentiu. Também não concordava com o jeito obsessivo do sobrinho e disse: eu compreendo. Também não acho certa a forma como o Coutinho lhe trata. Se ele ouvisse meus conselhos, não teríamos tido aquela cena na delegacia. Mas depois que a produção na fazenda dele dobrou e ele ganhou mais dinheiro, aumentando a riqueza, ele ficou arrogante e se acha acima da lei. Kátia encarou o delegado e, aproveitando o desabafo dele, disse: mas o senhor sabe por que ele age assim. O senhor sempre encobriu os erros do pai dele e os dele. Por isso ele acha que está acima da lei. E quando ele apronta, o senhor não toma uma atitude mais severa, apenas chama a atenção dele. Por isso ele acha que pode fazer qualquer coisa, pois a impunidade está garantida. O delegado ouviu aquelas palavras com amargura. Kátia tinha razão. A família Coutinho sempre fora bem-sucedida em tudo que era relacionado com o campo, tanto em cultivo como em criações. O desejo de seu falecido pai era que ele e José, seu irmão, e pai de Coutinho, filho, assumissem o legado da família, a fazenda com suas criações de porcos e a plantação de soja. Mas Anselmo não desejava aquela vida. Não tinha tino para a lida no campo. Seu desejo era fazer uma faculdade e ser advogado, e futuramente um juiz. Quando criou coragem para verbalizar seu desejo ao pai, quase foi surrado. Para o pai, aquele desejo era uma traição à família e seu legado. Por um tempo, Anselmo não tocou no assunto, mas secretamente planejava seguir seu sonho. E foi o que fez. Seguiu seu sonho. Seu pai, Isaac Coutinho, decepcionado, deserdou o filho. E quando morreu, o único herdeiro da fortuna da família era José, seu irmão. Apesar de formado e de ser um bom advogado, a sorte não foi muito generosa com Anselmo. E quando José soube das dificuldades do irmão, usou sua influência e conseguiu o cargo da delegacia de Pires do Rio para o irmão. Anselmo aceitou o emprego. Estava muito endividado, inclusive com a faculdade. José pagou todas as pendências da faculdade e as dívidas do irmão, que logo voltou para Pires do Rio para assumir o cargo de delegado. Mas toda aquela bondade tinha um preço. Anselmo não estava no cargo à toa. José havia aumentado a fortuna da família, e os meios que ele usou para isso eram nada ortodoxos. Anselmo estava ali para limpar a sujeira dele, garantindo que nenhuma consequência de seus atos o prejudicasse. Quando se recusou a fazer isso, José o ameaçou. Você me deve, Anselmo. Se der para trás, eu vou cobrar cada centavo investido em você com juros. E vou cobrar do jeito do interior.
do jeito que nosso pai cobrava as dívidas dele. Preso a essa dívida, Anselmo não teve escolha. Mas então veio o massacre dos ciganos, e ele foi obrigado e ameaçado por seu irmão e os outros fazendeiros. Um relatório falso do que tinha acontecido na fazenda de Constantin foi jogado diante dele. Mesmo a contragosto, Anselmo pegou o relatório. Mas antes de assinar, foi averiguar o massacre, e a cena o quebrou. Ali ele se envergonhou do seu sobrenome. Caiu de joelhos tomado de horror, mas Corisco garantiu que ele assinasse o relatório. Uma das feras dele visitou Anselmo uma noite, o aterrorizando completamente. Uma semana depois ele havia assinado o relatório, e a causa do massacre foi atribuída a ataque de onça. As palavras de Kátia trouxeram a lembrança daquele dia, onde ele passou a ser um fantoche nas mãos do irmão, e depois do sobrinho, sem vontade própria. A voz de Kátia o trouxe de volta à realidade. Não tem medo das consequências do massacre do assentamento cigano? Você também é cúmplice, já que o relatório do ataque de onças partiu do senhor delegado Anselmo. O delegado a encarou por uns segundos, imaginando que ela não fazia ideia do que ele passou. Ele depositou a xícara de café na mesa e disse: "Você era uma criança quando aquele massacre aconteceu. Você não teve culpa, mas eu consigo perceber que carrega essa culpa exatamente como eu. Eu fugi de Pires do Rio para seguir meu sonho de ser um advogado, e mais para frente um juiz. Nunca quis essa vida de fazendeiro, e tampouco aprovava os meios que meu pai usava para conseguir o que queria. Ele por pouco não me surrou quando eu disse o que queria ser. Quando fui embora, meu pai, o senhor Isaac Coutinho, riscou meu nome do testamento. E quando ele morreu, meu irmão, o pai de Coutinho, foi o único herdeiro da fortuna da família. Enquanto isso, eu penava pelas ruas do Rio de Janeiro em busca de emprego e afundado em dívidas. Meu irmão contratou um detetive para me encontrar. Então, depois de me dar notícia da morte de meu pai e ostentar-se como o único herdeiro, me ofereceu um emprego na cidade, além de pagar todas as minhas dívidas." Kátia ouvia tudo aquilo surpresa. Diante dela estava um delegado Anselmo completamente diferente do homem sério e de semblante endurecido que ela estava acostumada. Anselmo então continuou: "Mas não pense, Lemos, que toda essa ajuda do meu irmão era por bondade. Tudo que ele fez por mim teve um preço que pago até hoje. Meu próprio irmão me ameaçou de morte, caso eu não assinasse o relatório que dizia que o massacre foi um ataque de onças. Uma das feras de Corisco me atacou em minha própria casa, deixando claro o que me esperava, caso eu não assinasse aquele relatório, que foi feito por meu próprio irmão, onde as execuções com armas de fogo e decapitações por facão não foram citadas. A senhora me perguntou se eu não tenho medo das consequências. Eu vi a fazenda depois do ataque. Ainda estava queimando. Eu vi os corpos, ou o que restou deles. Eu vi os idosos, as crianças. Não tem um único dia, Lemos, que não me lembre daquela cena. Mesmo agora, enquanto lhe conto, eu a vejo em minha mente com uma claridade tão grande como se tivesse visto algumas horas atrás. Eu sei que um crime tão monstruoso como aquele não fica impune. O universo ou o destino, seja quem for, se incumbe de cobrar conta. Não acho que seja quem ou o que esteja fazendo justiça vai levar em conta os que foram arrastados para esse crime tão diabólico." Kátia abaixou a cabeça, ouvindo nas palavras finais do delegado suas próprias deduções. Ela suspirou e respondeu para o delegado: "Eu entendo, senhor. Penso da mesma forma, mas..." Ela fez uma pausa tentando ser convincente com o que ia dizer e ao mesmo tempo crer nas próprias palavras. "Um dos meus peões, o Christian, ele me disse uma vez que se quem carrega uma maldição tiver um coração puro,
não é afetado pela maldição. Eu me agarro a isso na esperança de ser absolvida. Anselmo a encarou por um momento, e antes que ele dissesse algo, ela tocou na mão dele e deu um leve aperto solidário enquanto dizia: "Fomos arrastados para essa tragédia, delegado, mas não precisamos ficar parados sem fazer nada. Eu acho que a hora de mudar é essa. Não seja arrastado para as consequências como foi para ser cúmplice." Anselmo ponderou nas palavras dela e depois de um suspiro ele disse: "Acho que já é tarde demais para mim, Lemos. Por 30 anos eu não fiz nada e as coisas chegaram no ponto em que estão. O que posso fazer agora que a vingança começou?" "Nunca é tarde para fazer o que é certo, delegado, e o senhor sabe por onde começar." Kátia foi firme, e Anselmo viu sinceridade nas palavras dela. Ele sorriu e se levantou, se preparando para sair, e Kátia o acompanhou até a porta. Ele, antes de sair, depois de dar uma olhada na fazenda e já perceber as mudanças, ele perguntou: "O Coutinho acusou seu funcionário, filho do Constantin, de estar fazendo justiça com as próprias mãos. Mas as provas apontam para outra coisa. O que você acha, Lemos?" Ela observou a fazenda por um momento e respondeu: "Como o senhor disse, as provas apontam para outra coisa. Então eu acho que é outra coisa. Mas a consciência pesada de Coutinho o faz ver Christian como responsável." Anselmo respondeu enquanto descia as escadas: "Eu penso mesmo, Lemos. Obrigada pela tarde agradável. Devo admitir que me desabafar, depois de 30 anos, foi muito bom." Ele parou no final da escada e olhou para Kátia com uma expressão séria e avisou: "Lemos, se cuide. Não subestime Coutinho. Ele está louco o suficiente para cometer qualquer atrocidade. E num acesso de raiva ele ameaçou matar você e seu funcionário. Qualquer coisa suspeita me avise." Kátia não se deixou intimidar e antes que o delegado se afastasse, ela avisou: "Delegado Anselmo, seu sobrinho não é bem-vindo aqui. Se ele atravessar minha porteira, os limites da minha propriedade, será recebido a tiros." Anselmo assentiu e se virou entrando em seu carro. Christian, Mulo e Aristeu observavam o carro seguir até a porteira. Aristeu cuspiu na direção do carro e disse: "Maldito." Christian olhou para Aristeu, compreendendo a atitude dele e sua revolta por conta da linhagem que o delegado carregava. Então falou usando as palavras de Aristeu como exemplo: "Quando o senhor soube quem eu era, me disse que nem todos os Lemos são sangue ruim. Bem, seu Aristeu, nem todos os Coutinhos são um demônio. Não seja tão rápido em julgar sem saber a realidade dos fatos." Aristeu encarou Christian e depois Mulo, que estava recostado em uma pilastra de braços cruzados observando em silêncio. Ele então perguntou: "Está defendendo ele? Um homem da lei corrupto que encobre todas as sujeiras do sobrinho, permitindo que ele siga impune toda a vida? Não se engane, peão. Aquele ali é pau-mandado de Coutinho. E mesmo sem sujar as próprias mãos, ele cumpre cada ordem daquele tinhoso." Christian escutou cada palavra de Aristeu. Não podia culpá-lo por pensar assim. Ele não ouviu a conversa como ele e Mulo. Não sabia da prisão física e emocional em que o delegado se encontrava, tendo por algoz o próprio familiar. Christian se virou para Mulo na esperança dele ajudá-lo com aquela conversa, mas Mulo já havia sumido. Ele sentiu Aristeu bater em seu ombro dizendo: "A senhora Lemos está vindo. Vamos saber o que aquele tinhoso do Coutinho aprontou através do seu garoto de recados." Os dois observaram Kátia, que vinha na direção deles, e pelo semblante dela estava feliz. Christian olhou de soslaio para Aristeu e falou com um meio sorriso: "Parece que aquele demônio fez algo de bom, se é que é possível. Ela parece feliz." Kátia se aproximou e disse olhando para os dois: "Coutinho pagou a indenização, e em espécie, o que é bom. Agora podemos pagar parte do salário para todos, e o resto investir na fazenda."
Christian cruzou os braços e falou: como eu disse, não precisa pagar nada nem para mim, nem para os que estão comigo. Só queremos um abrigo seguro e comida. Kátia o observou e Aristeu se adiantou em falar: mas isso não seria justo, rapaz. Você e seus amigos trabalharam duro, até mais que os outros. Como não vamos lhe pagar? Seria até ilegal uma coisa assim. Christian olhou para Aristeu, que percebeu um brilho vermelho no fundo de seus olhos e disse: me diga, seu Aristeu, o que pessoas como nós faremos com o dinheiro? Eu sou um cigano, e só por existir já sou discriminado. Eles são amaldiçoados. Todos na redondeza os conhecem. Sofreriam a mesma discriminação, além de causar medo, ainda que não fizessem nada. A hostilidade das pessoas seria implacável sobre nós. O dinheiro não nos serve de nada. O que precisamos é o que já temos aqui: comida e um abrigo seguro. Ele se virou para Kátia e continuou: eu aconselho a senhora Lemos a investir nossa parte nas melhorias da fazenda. Kátia escutava em silêncio. Sabia que ele estava certo, mas ainda assim achava injusto eles trabalharem só por comida e abrigo, quando Christian e seus amigos trabalharam o dobro dos outros, por serem mais fortes. Ela suspirou e respondeu para Christian: essa conversa ainda não acabou. Vou pensar no que farei com a parte de vocês, mas não vão trabalhar para mim só por comida e abrigo. Kátia se virou para Aristeu e disse: venha comigo, Aristeu, e traga o livro das contas. Vamos acertar o salário dos outros peões. Christian a observou se afastar, com Aristeu indo em direção à casa dela, e pensou que naquele momento queria ter a habilidade de mulo para ler os pensamentos dela e saber suas intenções. Mais tarde, quando o céu já se tingia com as cores do pôr do sol, o delegado Anselmo recebeu uma ligação de Kátia que o deixou preocupado. Boa tarde, Lemos. Aconteceu alguma coisa? Boa tarde, delegado. Não aconteceu nada, pode ficar despreocupado. Mas preciso de um favor. O delegado fechou a porta de sua sala e sentou em sua cadeira perguntando: qual seria esse favor? Ele podia ouvir a respiração dela como se hesitasse em dizer: pode falar, Lemos. Se estiver ao meu alcance, eu farei com muito gosto. Eu preciso que o senhor descubra o valor que meu pai recebeu pelas terras dos Calderi. O delegado Anselmo ficou em silêncio por um momento, avaliando o pedido de Kátia. Ele já imaginava o que ela tinha em mente. Ele então respondeu: isso tem muito tempo, Lemos. Pode demorar um pouco. Assim que eu tiver informação, eu passo para você. Obrigada, delegado. Vou aguardar. Antes de desligar, Anselmo falou: imagino o que esteja pensando em fazer. É muito louvável de sua parte. Só estou tentando reparar o erro da minha família da forma que eu posso. Eu entendo. Assim que eu tiver informação, eu vou até aí lhe entregar. Não, delegado, não quero que ninguém saiba até que eu tenha feito o que tenho em mente. Quando tiver informação, eu vou até a delegacia. Está bem, Lemos. Anselmo desligou o telefone e começou a pensar como faria para conseguir essa informação sem que Coutinho soubesse. Se ele conseguiu perceber as intenções de Kátia com esse pedido, seu sobrinho também perceberia e faria de tudo para impedir. Durante 3 dias, Coutinho ficou em casa remoendo os eventos na delegacia. Mal dormia, mal comia e já havia secado 2 garrafas de uísque. Caminhava de um lado para o outro como um cão raivoso acuado. O ódio por Christian e Kátia impregnava sua alma, e em murmúrios baixos ele verbalizava seus planos sórdidos contra os dois. Ele mordia os lábios e apertava os punhos ao relembrar a afronta de Kátia na delegacia, a ousadia com que ela se dirigiu a ele. Passou as mãos pelo pescoço onde Christian o havia segurado e esfregou como se quisesse limpar sua pele do toque do cigano imundo.
Mulo de um canto escuro da sala, repleta de demônios sombrios, impregnada de maldade, rancor e ódio, observava Coutinho. Ele sorria sadicamente, percebendo que ele não precisava fazer nada para atormentar Coutinho. Ele mesmo já fazia isso consigo mesmo. Coutinho se levantou bruscamente e foi até a adega que ficava em um canto de sua sala, e trouxe de lá uma garrafa de aguardente. Se serviu de um gole e bebeu de uma só vez. Depois colocou outro e, antes de entornar, exclamou com ódio e nojo: "Como você pôde descer tão baixo, Lemos? Como pôde se deitar com ele? Deixar que aquele imundo amaldiçoado tocasse sua pele macia com aquelas mãos imundas? Como pôde deixar que os lábios dele tocassem os seus? Como pôde manchar seu corpo com o suor daquele imundo?" Coutinho atirou o copo vazio contra uma parede, e enquanto este lançava seus pedaços por todos os cantos, ele gritou: "Como pôde aceitar aquele imundo em sua cama e me rejeitar?" Ele virou a garrafa na boca, sorvendo uma boa quantidade da aguardente e continuou: "Pois bem, sua rameira, já que gosta de coisas imundas tocando você e tem nojo de mim, não notará a diferença quando eu tomar o que é meu à força." Ele bebeu mais um gole e caminhou pela sala com um sorriso diabólico enquanto dizia: "Primeiro vou dar um tiro na coluna daquele imundo. Depois vou espancar você, sua vadia, por ter me desrespeitado e por ter se deitado com ele." Coutinho gargalhou como um louco enquanto bebia mais da aguardente, como se fosse apenas água, e continuou: "Depois vou dar um tiro no meio das pernas daquele maldito e possuir você como eu desejar na frente dele, que assistirá a tudo impotente. E quando terminar, vou matar todos de sua fazenda e queimá-la inteira. E seu nome será esquecido junto com o do seu amante, o cigano imundo." Ele se jogou no sofá com a garrafa quase vazia e, já sob o efeito do álcool, murmurou: "Amanhã mesmo começa o meu plano. O Fagundes irá me ajudar, com certeza. Ele me deve. Meu tio limpou a cara dele. Fagundes vai me ajudar. Ele me deve." Mulo se aproximou de Coutinho, que já estava adormecido, e com um olhar severo disse: "Sua morte, apenas sua morte, já pagaria por todas as atrocidades que os ciganos sofreram. Você é o mal encarnado, gado maldito." Mas Constantin foi específico em sua maldição: "Todos os que te ajudaram pagarão. A sentença do seu cúmplice acaba de sair e o julgamento dele começa agora."